Bom dia, graça e paz, querido irmão, querida irmã. Como é bom, podermos estarmos juntos em mais um domingo, para juntos compartilharmos da palavra de Deus, para juntos aprendermos, da palavra de Deus, Eu quero te agradecer, você que tem assistido minhas mensagens, você que tem curtido minhas mensagens, você, que se inscreveu no meu canal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Nós criamos esse canal, com o intuito de levar uma palavra, de amor, uma palavra de esperança aos corações das pessoas. Num tempo difícil que estamos vivendo, onde não podemos estar nos reunindo, como igreja, não podemos estar abraçando uns aos outros, não podemos estar visitando uns aos outros. Então foi uma forma que eu encontrei, de levar a palavra de Deus ao seu coração. Eu creio que muitas pessoas estão se sentindo isoladas, solitárias, e as pessoas precisam de carinho, precisam de afeto. O ser humano não foi feito para viver sozinho. O ser humano foi feito para viver em comunhão. Tanto é que a Bíblia nos ensina quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas infelizmente, por esse momento que estamos vivendo, de crise, de pandemia, não podemos estar vivendo a comunhão. Mas a palavra de Deus não está presa, como disse o apóstolo Paulo. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que têm me acompanhado nesse canal. Quero agradecer os membros da minha igreja, os meus familiares, que têm me apoiado, que têm me incentivado. E quero agradecer também as pessoas que não são da minha igreja, que são de outras religiões, Eu tenho amigos católicos, amigos que não são de religião nenhuma. Então a minha oração aqui é que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Nós não estamos aqui para debater religião, para debater teologia. O nosso desejo é levar uma porção da palavra de Deus, é levar o ensinamento de Deus, até a sua casa. Independente da nossa religião, da nossa crença, nós cremos que existe um só Deus, nós cremos que a salvação só através de Jesus Cristo. Então, o nosso propósito é esse, é levar uma palavra de esperança até você, E no domingo passado, quem me assistiu, o tema da nossa mensagem foi o dia da salvação. Nós falamos como é importante aceitar Jesus Cristo, como é importante esse dia, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E nesse domingo eu escolhi então, estar dando continuidade a essa mensagem. E eu queria falar para vocês nesse domingo sobre o fruto da salvação, o fruto de uma pessoa salva. E o tema da nossa mensagem hoje é: salvação é testemunho público. Salvação é testemunho público, E eu queria compartilhar com vocês, o texto de Mateus 7, do 16 ao 20, onde Jesus fala sobre isso, onde Jesus nos ensina sobre isso. Diz assim a palavra do nosso Deus: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não é possível para a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Antes de dar continuidade, vamos fazer uma oração, vamos pedir, que o Espírito Santo de Deus esteja falando no nosso coração nessa manhã, que esteja abrindo o nosso coração para nós entendermos a sua palavra. Senhor Jesus, gratos somos, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio de podermos estar aqui, Senhor, para aprender um pouquinho mais da sua palavra, Senhor. Pai, te peço que o Senhor possa estar iluminando o meu coração, que o Senhor possa me dar sabedoria, Senhor, para me transmitir o seu conhecimento, a sua palavra, Senhor. E te peço, Senhor, pelos meus amigos e irmãos em Cristo, colegas, Senhor, que estão do outro lado no YouTube, Senhor, me assistindo, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, os seus familiares, os seus parentes, Senhor. Que a paz do Senhor possa reinar na casa dele, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso Brasil, Senhor. Abençoe os governantes, Senhor. Pai, venha nos livrar dessa pandemia, Senhor. É a oração que te fazemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Querido irmão, então o tema está aí, Salvação é testemunho público. Então nós entendemos que a salvação é um ato que Deus ele faz na nossa vida. Jesus fala para os seus discípulos, que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. E a Bíblia também nos ensina, que a salvação ela é gratuita. Paulo fala, que pela graça sois salvos, se não vem de vós, é dom de Deus. Porque eu e você
nós não merecíamos a salvação, porque nós somos pecadores, e todo homem é pecador. Mas a Bíblia nos ensina que Deus escolheu nos salvar. E Jesus, nesse texto de Mateus 7,26, ele fala sobre a árvore má e a árvore boa. Ele diz que a árvore má, ela não produz frutos. Abrolhos não produz frutos. Mas a árvore boa produz bons frutos. O fruto, ele é bonito. O fruto, ele alimenta. As pessoas têm prazer, né, em tocar nele, porque ele é bom. Então o verdadeiro cristão, ele é uma árvore frutífera. Ele é uma árvore frutífera. Ele produz frutos para a glória de Deus, né? E salvação não é uma simples decisão, como levantar as mãos num apelo feito pelo pastor, nem ir à frente no final do culto. E sim, salvação é aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Há pregadores que, entusiasmados com os benefícios da salvação, dizem que ser cristão é fácil, pois basta aceitar Cristo e os problemas desaparecem. Mas nós sabemos que não é bem assim. Esta pregação não está de acordo com os ensinamentos de Jesus, haja vista que ele mesmo disse que estreita é a porta e apertado o caminho que produz a vida eterna, que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram pela porta estreita, né? Então nós percebemos aqui que vida cristã não é uma vida fácil. Vida cristã não é uma vida fácil. Porque vida cristã é uma vida de renúncia, né? Onde nós somos exortados, né, pela palavra de Deus, admoestados pela palavra de Deus, que nós temos que negar o nosso eu, que nós temos que negar a nossa carne, que nós temos que negar, né, os prazeres mundanos para servir a Deus. E às vezes, né, o grande impedimento para que as pessoas não aceitem Jesus Cristo, às vezes é o testemunho do cristão. Não existe pessoas na igreja hoje, né, dando um mau testemunho. Pessoas fazendo coisas que não deveriam fazer. Pessoas cristãos falando coisas que não deveriam falar. E isso aí prejudica muito a obra de Deus. Então Jesus vai falar aqui que nós, como árvores boas, como pessoas transformadas por eles, nós temos que prestar bons frutos para o reino de Deus. Porque Cristo nos justificou. Cristo fez de nós uma nova pessoa. E eu queria nessa manhã, né, estar compartilhando com vocês 7 tipos de frutos que um verdadeiro cristão, que um cristão autêntico tem que demonstrar na sua vida, no seu dia a dia. E o primeiro fruto, né, que nós encontramos aqui nessa palavra de Jesus é o amor. O amor é o primeiro grande fruto do testemunho de um verdadeiro cristão. Então nós vivemos num mundo hoje tomado pelo hedonismo, né? Pelo prazer. As pessoas buscam a satisfação pessoal. E também nós vivemos num mundo do consumo, do capitalismo, onde as pessoas são incentivadas a trabalhar, comprar. E coisas, objetos passaram a ter mais valor do que um ser humano. Um ser humano. Nós desprezamos o ser humano, nós abandonamos o ser humano e nós valorizamos coisas e objetos. E a Bíblia nos ensina lá em João 13:35: nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, caso tiverdes amor uns pelos outros. Uns pelos outros. Então, irmãos, aqui fica o desafio para a nossa vida. Que nesse tempo, né, de crise, nesse tempo de afastamento, nesse tempo de isolamento social, não deixemos o nosso amor esfriar. Não deixemos o nosso amor por Deus esfriar. Não deixemos o nosso amor pelo nosso semelhante esfriar. Que nós possamos, né, amar mais. Que nós possamos se preocupar mais com o nosso próximo. Se preocupar mais com o nosso irmão em Cristo. Colocar, né, a nossa vida, os nossos bens, para abençoar a vida de outras pessoas. Olha só o que Jesus está dizendo aqui em João 13:35 que nós lemos. Nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos,
caso tiverdes amor uns pelos outros. Então as pessoas só vão saber que eu e você somos discípulos de Cristo se nós tivermos amor uns pelos outros. E o segundo fruto, né, de um verdadeiro cristão é obedecer à palavra de Deus. É o segundo fruto de um verdadeiro testemunho cristão. Irmãos, eu creio que o grande desafio para a igreja evangélica hoje seja esse. Porque a maioria das igrejas hoje, elas ensinam a palavra de Deus. Hoje, né, você tem a Bíblia na sua casa, eu tenho a Bíblia na minha casa. Nós temos a Bíblia no smartphone, no celular. Nós podemos ler a Bíblia toda hora. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos dizer, citar vários versículos da Bíblia de cor. O Salmo 23, o Salmo 100, o texto áureo da Bíblia, né, João 3,16, e vários outros textos da Bíblia. Mas o nosso grande desafio é viver o que a Bíblia ensina, é praticar o que a Bíblia ensina. E Tiago nos fala sobre isso na sua carta, que nós devemos ser praticantes e não meramente ouvintes da palavra de Deus. E às vezes as pessoas estão na igreja, pregando, cantando, falando bonito, mas a vida lá fora não condiz com aquilo que ela prega, não condiz com aquilo que ela ensina. E olha só, né, o que Jesus diz lá: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O Salmo 119, né, tem uma passagem que o salmista diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o salmista fala de guardar a palavra no coração para não pecar contra ti. Que nós, irmãos, nesse tempo de crise, creio que muitos estão em casa, isolados, domiciliados, inventando alguma coisa para fazer. Mas passamos horas no Facebook, horas no YouTube, horas ouvindo músicas que não satisfazem a nossa alma, que não consagram a nossa casa, mas não investimos tempo na palavra de Deus. Que possamos ler mais a Bíblia, irmãos. Que possamos meditar mais na palavra de Deus. Que possamos acreditar mais que a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz, que tem o poder para transformar a vida do homem, que é lâmpada para os nossos pés, como diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que nós, como verdadeiros cristãos, possamos desbruçar mais na palavra de Deus. O terceiro fruto do verdadeiro cristão é não esconder a sua identidade. Isso aqui eu achei interessante, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas hoje que têm vergonha de dizer que é cristão, que tem vergonha de botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, que é onde ele trabalha, ninguém sabe que ele é cristão. Mas olha só o que Jesus nos ensina lá em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Então, né, Jesus compara a vida de um crente a uma cidade sobre a montanha. De noite, né, em qualquer lugar que você estiver, se você vai olhar para os montes, você vai ver uma grande luz, a luz daquela cidade. E Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque nós temos Cristo. Cristo habita em nós. Então nós, como a luz do mundo, precisamos resplandecer nas trevas. Precisamos brilhar. Precisamos fazer, né, que o mundo veja Cristo através da gente. As pessoas só vão conhecer Deus através da igreja. Através de mim. Através de você. Através do nosso testemunho. Então, irmãos, não podemos nos esconder. Eu creio que eu estou falando para pessoas aqui que trabalham com pessoas que não é crente, que estudam com pessoas que não é crente. Então esse é o momento de, no seu trabalho, de no seu estudo, você mostrar para ela que você é uma pessoa diferente, porque você tem Deus, porque Deus habita no seu coração.
Deus mudou a sua história. Deus fez de você uma outra pessoa. Existem pessoas que estão na igreja, mas seus conhecidos mal sabem que ele é cristão. Mas as pessoas conseguem notar um cristão verdadeiro naturalmente, mesmo que às vezes não diga, mas as pessoas notam. Veja como um dos discípulos do Senhor omitiu sua identidade, mas as pessoas perceberam, né? Olha só o que diz o texto bíblico. Um pouco depois aproximaram-se os que estavam ali de pé e disseram a Cefas: certamente tu também é um deles, pois mesmo tua maneira de falar te denuncia. Mateus 26, 73, né? Essa passagem que fala foi quando Jesus, né, ele foi levado, né, para ser condenado, e as pessoas estavam batendo nele, e ele havia dito para Pedro que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro negaria. E aí Pedro está observando Jesus de longe, né? Mas as pessoas percebem que ele é um cristão, percebem que ele é um galileu, percebem que ele andava com Jesus. E ele fala assim: tu também é um deles, pois mesmo a tua maneira de falar te denuncia. Mateus 26, 73. Então eles perceberam que Pedro era companheiro de Jesus, que Pedro andava com Jesus. Isso, irmãos, nos ensina um princípio, que as pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver Cristo em mim. Lá em Mateus 5,16, Jesus nos ensina assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O que Jesus quer dizer? Assim resplandeça a vossa luz, Cristo na gente, para que vejam as vossas boas obras. Boas obras aqui, irmãos, Jesus está falando de frutos. Jesus está falando de testemunho. Jesus está falando de retidão. Jesus está falando de vida reta. Então o cristão, né, ele tem que ser diferente. O cristão tem que se vestir diferente, tem que se vestir com roupas decentes. O palavreado dele, né, a conversa dele no trabalho, não pode ser aquela conversa de palavrão, de pornografia, de prostituição. Ele tem que ter uma fala diferente. O procedimento do cristão, ele tem que ser diferente. Então, né, nós não podemos esconder a nossa identidade. Nós temos que mostrar para as pessoas que Cristo habita em nós. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, ele fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Hoje nós vivemos num mundo onde muitas igrejas são influenciadas pela sociedade, pelos padrões do mundo. Jovens e adolescentes seguindo o mesmo padrão que as meninas que não são crentes fazem, que os garotos que não são crentes fazem. E aí a gente se pergunta se Pedro, se Daniel, se Moisés, se Jó, se eles vivessem nos dias de hoje, será que eles copiariam esse padrão? Então o desafio para a gente é não esconder a nossa identidade, é mostrar que nós somos de Deus, que nós somos comprados por Deus, que nós possamos glorificar a Deus, né, através do nosso testemunho, né? E o quarto fruto aqui de uma pessoa salva, e eu achei isso aqui também interessante, né, que fala que ela cuida da sua família. Cuidar da sua família é importante, né? Eu já ouvi algumas pessoas, inclusive intitulados pastores, dizendo que primeiro vem a obra de Deus e depois a família. Mas engana a si mesmo quem pensa assim. Então, irmãos, nós temos... eu aprendi na igreja que a gente tem uma hierarquia para seguir, né? Em primeiro lugar vem Deus, Deus acima de tudo, né? Porque a Bíblia nos ensina: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar é Deus. E depois vem a nossa família. Aí depois da nossa família vem a nossa igreja. A família vem na frente da igreja. A família foi a primeira instituição que Deus criou. Lá no Jardim do Éden, né, Deus fez o casal, Deus fez a família, e fez um homem para uma mulher e uma mulher para o homem. A família estava criada ali por Deus, né? Então nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que cuidar um dos outros. Se nós formos olharmos na Bíblia,
Não existe família perfeita. A família de Jó tinha seus problemas, a mulher dele falou para ele amaldiçoar o seu Deus. Jacó, família de Isaac, Jacó e Esaú brigaram. E todas as famílias têm o seu defeito, mas a família é o nosso porto seguro. É a família que é o nosso porto seguro, o nosso alicerce. Então precisamos viver mais em harmonia. Tem algumas famílias hoje que mantêm a tradição de se reunir no Natal, de se reunir no Dia das Mães, no Dia dos Pais, e todo mundo junto, vários filhos, primos, irmãos. Quando eu vou numa casa assim, eu vejo isso, eu fico muito alegre, porque eu lembro da minha infância, quando eu era criança, e a minha família, ela vivia assim. E infelizmente muitas famílias hoje têm perdido a alegria, têm perdido esse conceito de estar junto, de passar mais tempo junto uns com os outros, e que nós possamos resgatar esses valores perdidos, que nós possamos viver mais em família. E o quinto fruto de um verdadeiro salvo é que ele tem como objetivo apenas a glória de Deus. Isso é importante, porque o dever do cristão, o dever da igreja, é glorificar a Cristo, é glorificar o Senhor Jesus. Eu gosto muito daquela passagem do Evangelho de João. Dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, todos narram essa história. Diz a Bíblia que antes de Jesus viria o Elias. E esse Elias foi quem? Foi o João Batista, que veio no espírito e poder de Elias. Ele não era a reencarnação de Elias, porque nós cristãos não cremos em reencarnação. Mas ele veio no mesmo poder de Elias. E João Batista foi um grande homem. E num determinado momento da sua vida, ele disse para os seus discípulos: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Convém que o nome de Cristo seja exaltado e que o meu seja diminuído. Então esse deve ser o papel do cristão: exaltar, glorificar ao nome do Senhor Jesus. Um fato inusitado aconteceu com Paulo e Barnabé na cidade de Listra, em Atos 14, 8 a 20. Por terem curado um paralítico de sua doença, os homens daquela cidade consideravam-nos deuses. Além disso, quiseram oferecer sacrifícios aos dois apóstolos, mas ambos despertaram o entendimento daqueles homens para que se voltassem ao único e verdadeiro Deus. Então Paulo e Barnabé curam ali naquela cidade de Listra um paralítico, e as pessoas daquela cidade começaram a chamar um apóstolo de Júpiter, outro de outro planeta. Trouxeram touros e queriam sacrificar sacrifício em homenagem a eles. Eles rasgam as suas roupas e pulam no meio e falam assim: olha, nós somos homens como vocês, pecadores. Quem fez esse milagre não foi eu, foi o Senhor Jesus Cristo. E o dono da igreja hoje continua sendo Jesus Cristo. E muitas pessoas querem ir para a igreja hoje para aparecer, para se mostrar, para dizer assim: quão grande eu sou. Mas quem tem que aparecer no culto é Jesus. Quem tem que brilhar no culto é Jesus. Quem tem que ser glorificado no culto é Jesus, não é o ser humano. Um dos grandes problemas da humanidade foi quando o homem tirou Jesus do centro e colocou o próprio homem. O culto não pode ser voltado para o homem. O culto tem que ser voltado para Deus. A atenção tem que ser voltada para Deus. O culto é cristocêntrico. Cristocêntrico. Então, irmãos, que o nosso objetivo, que o meu objetivo, seja sempre glorificar a Deus, seja sempre fazer que o nome do Senhor Jesus ele seja exaltado, que Jesus seja conhecido, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, E o sexto fruto de um verdadeiro salvo é que ele deve levar a sua cruz e seguir Jesus. Isso aqui é muito importante, irmão. Sabe por quê? Porque eis aqui uma passagem mais difícil de se lidar, pois desafia o ser humano a renunciar a si mesmo e seguir a Cristo, incondicionalmente levando a sua cruz.
Negar a si mesmo significa fazer o mesmo que Jesus fez. Renunciou o próprio poder divino, o poder, e entregou-se à missão que o Pai o designou, né? Filipenses 2:5. Então, tem muita gente aí, né, pregando um evangelho de facilidade, de bênção, de prosperidade. Mas o verdadeiro evangelho é negar a si mesmo. É negar o seu eu. É negar os seus desejos mundanos. Porque Jesus disse que quem ganhar a vida aqui, perdê-la-á. E quem perder aqui por amor do seu reino, ganhá-la-á. Então, vida cristã é vida de renúncia. Filipenses 2:5 nos dá o exemplo de Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele renunciou à sua glória. Diz o grande evangelista Billy Graham que o maior fato da história da humanidade não foi o homem pisar na lua, mas sim Deus vir e pisar aqui na terra. Deus se humilhou, se fez carne e habitou entre nós. Então, que possamos negar a nós mesmos, que possamos entender que vida cristã é vida difícil, é vida de renúncia, não é só bênção. Há momentos de dificuldade, há momentos de tribulações também. Crente fica desempregado, crente fica enfermo, crente morre, crente também passa necessidade. Mas Paulo nos ensina que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? E o sétimo fruto de um verdadeiro salvo, ele busca sempre o crescimento espiritual. Isso que eu achei muito importante, irmão. Sabe por quê? Olha só o que diz o Salmo 27:8. Se você puder grifar esse salmo na sua Bíblia, eu achei isso lindo, isso maravilhoso. Isso falou muito ao meu coração nessa manhã. Se você não guardar nada dessa mensagem, eu queria que você guardasse pelo menos esse versículo. Olha só o que diz. Quando tu disseste, buscai a minha face, o meu coração disse a ti, a tua face, Senhor, eu buscarei. Quando tu disseste, quem disseste? Deus, buscai a minha face. Aí o meu coração, o coração do salmista, disse, a ti, a tua face, Senhor, eu buscarei. Querido irmão, querida irmã, isso é lindo, isso é maravilhoso. Que nós possamos buscar a face de Deus. Que nós possamos viver na presença de Deus. Que nós possamos nos alegrar em Deus. Que nós possamos ter prazer nas coisas de Deus. Que possamos ter prazer em ir à igreja. Que possamos ter prazer em orar. Que possamos ter prazer em jejuar. Que possamos ter prazer em ler a Bíblia. A Bíblia instiga o cristão a não somente conhecer a Deus, mas também a crescer continuamente em seu conhecimento. Olha só o que o profeta Osés, né, ele diz lá no versículo 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu querido amigo, eu estou falando para pessoas aqui que são apaixonadas por futebol. Eu estou falando para pessoas que são apaixonadas em filmes, em televisões, em novelas, que empregam horas e horas em frente da televisão. Tenha a mesma paixão pela Bíblia. Tenha a mesma paixão pelos ensinamentos de Jesus. Tenha prazer na lei do Senhor. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Que o meu prazer possa estar no Senhor. Que o fruto do desejo de conhecer a Cristo, do desejo de conhecer o nosso Senhor Jesus, esteja na minha e na sua vida. Como cristãos verdadeiros, nunca falte em nossas vidas o amor por Deus, nem pelo nosso semelhante. Que possamos obedecer a sua palavra e dar um bom testemunho de uma pessoa que teve sua vida transformada por Cristo. Que busquemos sempre glorificar a Deus, cuidando da nossa família. Num mundo de incertezas, possamos levar sempre a nossa cruz, deixando as paixões mundanas para trás e buscando o crescimento espiritual. Querido irmão, que essa palavra possa achar lugar no seu coração.
Que essa palavra possa estar abençoando a sua vida, a sua família nessa manhã. Que Deus assim, né, possa estar abençoando a mim e a você. A minha oração, né, é que Deus esteja abençoando você, que Deus esteja abençoando a sua família, que você tenha um domingo, uma semana maravilhosa na presença de Deus. Que Deus assim, né, nos abençoe. Amém.